Bom, pessoal, olá. Dando continuidade agora ao nossos estudos, nossa introdução aos índices de diversidade, riqueza de espécies, curva de acumulação de espécies, nós vimos um pouco da teoria, demos um primeiro passo na teoria, e agora nós vamos dar um primeiro passo no cálculo desses índices, na computação desses índices, tá? Na construção da curva do coletor. Uma primeira coisa que eu queria que vocês tivessem contato é conhecer o R, claro, né? O primeiro lugar para conhecer o R, eu acho que é o Cantinho do R. É um blog excelente que fala sobre o programa, sobre análise de dados ecológicos nesse programa. Ele é desenvolvido pelo professor Marcos Vital, da UFAL, né? Então, logo que você entra no site, ele tem essa postagem aqui de bem-vindos e tem dois links que trazem duas apostilas básicas. Eu acho que é um vídeo também de como usar o R, do que é o R primeiro, como ele funciona e como usar o R na sua forma mais básica, tá certo? O professor Marcos Vital, como eu falei, professor da UFAL, ele tem um curso excelente de análise de biodiversidade pela Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, o ESCAS, né? Esse curso, eu já tive a oportunidade de fazê-lo online. Software R aplicado à análise da biodiversidade, análises ecológicas, é uma coisa assim. O que eu fiz, acho que o nome era aplicado a análises ecológicas. Eu fiz ele totalmente online, tem esse curso aqui presencial e sempre tem cursos dele online também. Então, vale a pena dar uma olhada, o cara é super acessível, a aula é excelente, a didática dele é muito boa, né? Então, aconselho demais a vocês fazerem, se juntarem aí e conseguirem fazer esse curso, tá? Então, o R. O primeiro passo é baixar o programa, né? Então, você bota aqui no Google mesmo R Software, está aqui o site deles, rproject.org. Você clica, vem aqui em Download. A internet está um pouco mais lenta hoje. Escolhe aqui um lugar, uma fonte de onde você vai fazer esse download, escolhe uma do Brasil mesmo, então clica aqui. Escolhe lá a versão que você quer, eu uso o Mac, você escolhe a sua versão do Windows, caso seja o caso, e aí instalar o R pela primeira vez. Vai fazer o download e vai fazer a instalação normalmente, certo? Então, quando você instala o R, o que é que aparece primeiro, né? Quando você instala e abre o R pela primeira vez, essa é a carinha que aparece dele aqui. Esse é o que chamamos de console, né? Então é aqui onde as funções são digitadas e acontece realmente a verdadeira mágica do R. Então, o R ele trabalha com um sistema de lógica, basicamente. Então, se eu pergunto a ele, R, quanto é 1 mais 1, ele me dá a resposta, 2. Se eu digo para o R, eu quero chamar 1 de A, né? Então, com esse comandozinho aqui, eu digo que o A equivale a 1. Ele não me diz nada, ele entende, ele aceita aquilo que eu falo. Então, quando eu somo A mais 1, ele vai me dar 2, né? Já que A é igual a 1. Então, a lógica que o R trabalha bem é essa. Ele trabalha com dois conjuntos básicos, objetos e funções. Objetos são coisas que são manipuláveis, né? Então, são dados, variáveis que são manipuláveis, que podem ser manipulados e que podem ser mexidos dentro da análise. E as funções, como o próprio nome diz, são ações sobre esses objetos, né? Por exemplo, eu quero uma função de soma. Então, uma função de soma, as funções são seguidas por parênteses, né? Então, os dados das funções, eles têm que ser colocados dentro dos parênteses. Então, eu quero somar duas coisas, a função soma. Somar A e somar 1. Eu aperto Enter, ele me dá o resultado 2. Tá? Eu podia colocar, como eu coloquei antes, A mais 1. Eu digito uma ação direta. Ou posso usar uma função para realizar uma ação. A, e já não uso o símbolo de mais, eu uso uma vírgula dentro das condições da função e ele realiza para mim. Então, objetos são essas coisas, são os dados que são manipuláveis. Por exemplo, quando eu faço essa funçãozinha aqui, né,
há uma setinha para trás que o professor chama de assign, né? E um valor qualquer, 20, eu estou criando um objeto chamado A. E esse objeto chamado A, ele tem um valor de 20. Então eu tenho um objeto, vou criar um segundo objeto, que eu vou chamar de B, né? Então assign de novo, esse tracinho assim, né? Com a setinha, e vou criar outro valor, 53. Se eu usar uma função, eu posso usar a função e colocar os dois objetos, A e B. E aí a função ela vai pegar esses dois objetos e executar a ação que essa função realiza, ou seja, a soma nesse caso. Então, está aí, funções e objetos. Bem simples, bem rápido, o R trabalha com esse tipo de lógica, né? Objetos que são manipulados por funções. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um conjunto de dados que eu vou disponibilizar para vocês. Vou fazer aqui nessa videoaula. Nós vamos tentar repetir isso na nossa sala de aula, no nosso próximo encontro. Então, nossos dados vão estar aqui no Excel. É um conjunto de dados bem grande, na verdade. Eu tenho um conjunto de amostras, tá? Um conjunto de amostras são 240 amostras e um conjunto de espécies. Cada coluna dessa aqui são espécies distintas e muitos zeros e muitos uns, né? O que isso quer dizer? Isso é um conjunto de dados de presença e ausência. Na minha amostra número 1, eu não encontrei nenhum indivíduo dessa espécie, a Matilda leucogaster, mas eu encontrei um indivíduo de arremo, e assim por diante. Na minha amostra número 2, eu não encontrei esses indivíduos, mas eu encontrei esse e encontrei outros lá na frente. E assim sucessivamente dentro das minhas 240 amostras. Tá? Então o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar essa célula primeira aqui em branco, né? Para que o R, quando for verificar, ele entender que essa coluna aqui equivale aos nossos dados separados, né, nossas amostras. E aí eu copio tudo. Vou lá, copio todos os elementos dessa minha planilha. Copio e acesso o editor de texto, ou, no caso, quem usa o Windows, o bloco de notas. Crio um novo documento, tá? Cola. Quando vocês colarem, vocês vão ver, tá tudo meio bagunçado assim, mas não se preocupe, né? Ele só parece que está bagunçado, mas ele está exatamente organizado desta forma aqui. E aí, nós vamos salvar esse... Cadê salvar? Salvar esse documento, chamar de dados. Vou salvar aqui na área de trabalho. Dados. Ok, posso fechar. Posso fechar. Não quer pena. Beleza. Outro ponto, e agora vamos começar a realmente analisar esses dados. O primeiro passo que a gente tem que dar para começar um trabalho com R é abrir um script. Você vem aqui em arquivo, novo documento ou novo script em algumas versões do R. No script eu posso digitar alguns comandos aqui, comandos, e quando eu aperto Ctrl R no Windows ou Command Enter no Mac, ele passa essa função, ele transfere esse comando que está aqui para cá. Por exemplo, se eu digito a função soma A e B, eu digito lá Ctrl R, ele leva o que está aqui no script para cá. E esse script eu posso salvá-lo e guardar nas minhas pastas, e aí eu não preciso mais ficar digitando comandos no console. Eu posso vir aqui só no script, eu posso mudar alguns nomes aqui, se for o caso, né? Eu posso chamar agora, criar aqui um outro comando C45, D39, Ctrl R, eu estou criando esses dois objetos, C e D, cada um com seus respectivos valores, e aqui eu faço só uma alteração, não preciso ficar digitando funções, algumas funções
são um pouco mais longas do que essa de soma, por exemplo, e aí ele já faz o seu papel. Eu posso inserir aqui outros objetos para completar essa função e assim por diante, tá? Script. Nos scripts eu posso usar esse jogo da velha, né? Para colocar alguns comentários, né? Quando eu coloco o jogo da velha, o R ele não vai entender o que eu estou realizando uma função, ele está entendendo esse comando aí como apenas um comentário, então ele não realiza a ação sobre os objetos. Então eu apertei aqui soma A e B e ele não me deu o resultado, porque ele entendeu que isso aqui é apenas um comentário que eu fiz. Então eu posso colocar jogo da velha e posso colocar script de trabalho para começar a realizar as nossas atividades. O próximo passo que nós vamos realizar é definir o diretório de trabalho. O que é isso? É o local onde estão armazenados os nossos dados, os nossos bancos de dados. No meu caso aqui especificamente, esses dados estão armazenados aqui na área de trabalho. Tá? Então eu tenho que definir esse local de trabalho. E como é que eu sei isso? Como é que eu posso definir isso? Você vai lá no seu banco de dados, onde está a sua planilha, ou na pastinha que você salvou, você clica com o botão direito do mouse e vai achar o endereço, né? No Windows Explorer vai ser algo parecido com isso aqui, e vai ter uma barrinha de endereço aqui em cima que vai definir, dizer onde está esse arquivo de trabalho. No caso do Mac, essa aba de endereços está aqui embaixo. Tá? Ou você pode clicar com o botão direito do mouse e obter informações ou nas propriedades do arquivo. Então, eu posso vir aqui, copio essa informação e digito a função definir diretório, setwd. Set de definir e wd de work directory, né, de diretório de trabalho. Abro aspas e colo a informação que eu copiei das propriedades do meu arquivo e fecho as aspas. Eu posso fechar. E aí dou o Ctrl R e ele, a partir de agora, ele já definiu o meu diretório de trabalho. Quando eu realizo uma função e ele não me dá nenhuma resposta de erro, como essa aqui, por exemplo, é porque a função funcionou perfeitamente. Então, quando eu realizo uma função, ou ele me dá o resultado dela, como essa função de soma aqui, por exemplo, eu acionei, ele me deu o resultado, ou, como essa aqui, ele me realiza a função e ele não me diz nada. Quando ele não me diz nada, é porque funcionou de forma correta. Beleza? Então, definir o diretório de trabalho. Se eu quiser conferir se o diretório de trabalho foi realmente definido, eu venho aqui, get, de pegar, né? wd de diretório de trabalho, uma função vazia, Ctrl R, e ele aqui me dá a resposta, né? Me deu o diretório de trabalho, é isso que essa função diz. Então aqui ele me dá o endereço real dele aí. Beleza? Pronto. Então eu já estou trabalhando no R dentro do meu diretório de trabalho, que é a minha área de trabalho aqui. Mas pode ser qualquer outra parte do seu computador. Beleza? Vamos lá então. Então o próximo passo é instalar o pacote de dados que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar um pacote chamado Vegan. Certo? Esse é o nome do nosso pacote. E como é que eu instalo os pacotes? Vamos digitar uma função de instalar pacotes. Install.packages. Instalar pacotes. Abro parênteses, que é uma função, preciso dos parênteses. Abro aspas e digito vegan. Ctrl R. Ele vai me pedir um espelho de CRAN. Esse espelho de CRAN é um local, uma fonte de onde eu devo fazer o download desse pacote de funções. Então eu vou escolher aqui no Brasil, digito OK, e ele vai me dar ele vai começar a fazer o download desse pacote. E o que é um pacote? Né? Um pacote, ele é um conjunto de funções pré-definidas. Então alguém vai ter uma ideia de fazer uma análise ecológica, por exemplo, de riqueza de espécies, e para essas análises
ele pegou e compilou as várias funções, deu nomes específicos a elas e juntou-as num pacote. E disponibiliza esse pacote com esse nome de vegan. Então, vai dar algumas mensagens, pode ser que dê alguma mensagem, mas no fim vai estar a informação de que o pacote foi feito o download. Tá? E agora nós vamos ativar esse pacote de funções no nosso R. Então, a função de ativar é library. Por que library? Porque nós temos uma biblioteca de pacotes. Então, cada pacote é guardado numa pastinha chamada biblioteca, que vai guardar todas essas funções. E aí, para chamar esse pacote, eu vou na biblioteca, library, né, biblioteca em inglês, e chamo o pacote que eu quero, vegan. Ctrl R e o pacote vai ser aberto. No caso do vegan, eu tenho outros 2 pacotes que trabalham junto com ele. Então, o vegan não trabalha sozinho, trabalha com outros 2 pacotes, o permit e o lattice. Ok. Então, o pacote vegan já aberto. Nosso próximo passo agora é ler o nosso banco de dados, que está aqui salvo na minha área de trabalho como um arquivo DXT, né? Nós temos ele aqui no Excel, mas o R, ele até lê Excel, mas é um pouco mais complicado, tem que baixar outro pacote para ler Excel. A forma mais fácil que tem é transformar ele num TXT, como nós fizemos, e aí, a partir daí, usarmos a função para ler esse banco de dados. A função é, para ler nossa tabela de dados, chama-se ler tabela. Read.table. Ler tabela. Que tabela, né? Que tabela é essa que eu tenho que ler? É que eu chamei de dados, dados.txt, certo? Dados.txt, tudo isso aqui entre as aspas, né? Entre com a vírgula, porque eu vou colocar mais uma informação. Vamos lembrar que nosso banco de dados, ele tem um cabeçalho, né? A primeira linha equivale ao nome das espécies, né? E a primeira coluna equivale às nossas amostras. Então, como é que eu digo isso para ele? A primeira coluna, saber nossas amostras, só em estar vazio, essa primeira célula, ele já vai entender isso. Tá? Então não preciso fazer mais nada. Mas para que ele definir, dizer que o meu cabeçalho, né? O meu header, cabeçalho, ele existe, é só colocar que ele é verdadeiro, true, e aí todo em caixa alta, todo em maiúsculo. Desculpa, em vez de apertar Enter, é Ctrl R, ele vai ler o nosso banco de dados aqui. Bem grande, né? Tem 240 amostras, se não me engano são 111 espécies que a gente registrou. Vou subir aqui para a gente ver o início dele. Mais. Ele é muito extenso, né? E como o R está encolhidinho, aí que ele fica comprimido mesmo. Quero que vocês vejam aqui o início, como ele fica disposto aqui. Então ele está me dizendo que eu tenho cada coluna dessa corresponde a uma das espécies que nós coletamos, né? E aqui cada linha corresponde a uma amostra que foi trabalhada, né? Então nós temos 240 linhas, 240 amostras e várias colunas com várias espécies. Pois bem, com o vegan aberto, nós vamos utilizar, qual vai ser a primeira função que nós vamos utilizar? A função de riqueza por amostra, né? A função de riqueza por amostra. Eu quero saber o número de espécies, spec number, dentro de cada uma das nossas amostras. Opa, desculpa. Fiz uma coisinha não errada, mas eu esqueci de um pequeno detalhe. Quando eu faço a função assim direto, eu abro o meu banco de dados direto no R, mas eu não consigo manipulá-lo, não consigo usá-lo. Para poder usar esses dados, eu tenho que transformá-lo num objeto, né? Então eu esqueci de transformar esses dados num objeto. Como é que eu faço isso?
é só colocar um nome qualquer que eu quero chamar objeto. Eu vou chamar de dados para ficar mais fácil. Dados, coloco o sinalzinho, né, o assign, essa setinha para trás aí, né, e um tracinho, e aí digito a função após ela. Red table, dados com cabeçalho verdadeiro. Percebam, deu certo a função, porque ele não me deu nenhum código de erro. Tá? E aí sim, eu posso pegar esse objeto que eu chamei de dados e usá-lo em outra função. Então eu vou usar uma função para calcular o número das espécies dentro de cada uma das nossas amostras. E aí ele me deu, na amostra 1 eu achei 10 espécies, na amostra 2 10 espécies, 3 10 espécies, e assim por diante. 240 eu achei 8 espécies. E assim por diante. Certo? Nossa próxima função a ser empregada é a de... Eita, esqueci agora, cadê? É o nosso número de espécies acumulados, né? Então a gente vai fazer a nossa curva de acúmulo de espécies. Então eu vou criar uma função chamada, vou usar uma função chamada spec acum. Então eu vou querer saber o número de espécies que eu acumulei ao longo dessas 240 amostras. Ctrl R, ele vai me dizer aqui, ó, que quando eu comecei na minha primeira amostra, ele tinha uma riqueza aqui de, ele faz uma projeção, né, de aproximadamente 10, e na minha última amostra, a amostra 240, eu tenho uma riqueza de 111 espécies. E como é que a gente vê isso num gráfico? Como é que a gente mostra a nossa curva do coletor? Eu tenho que transformar esse resultado aqui num objeto para conseguir manipulá-lo, tá? Então eu venho aqui e coloco acúmulo, crio um objeto e repito a função spec acum, né? Ou seja, espécies acumuladas, dados. É a mesma função que eu usei aqui em cima que deu esse resultado aqui. Tá? Então eu vou dar o Ctrl R, e ele vai me dar nada, deu certo. E agora eu vou usar a função plot para plotar esse objeto aqui. Acúmulo. Quando eu faço isso, ele me dá a minha curva de coletor. Aquela que nós desenhamos em sala de aula, aquela que vocês viram no artigo, né? Aquela que vocês viram no capítulo do livro da nossa última aula. Então eu tenho as minhas amostras, né? Então, na minha amostra número 1 eu tinha cerca de 10 espécies, na minha amostra 240 eu tenho 111 espécies. E aqui a minha curva de acúmulo de espécies. Beleza? Simples assim. Né? O R é difícil? Não. O R não é difícil. Ele exige que nós entendamos que ele trabalha com uma lógica de funções realizando ações sobre alguns objetos. Beleza? Então, esse é o primeiro passo para começarmos a analisar os nossos dados. Vamos imaginar que em vez de amostras, em vez de 240 amostras, nós temos 240 localidades diferentes, com esses dados de riqueza de espécies aí. E aí nós podemos calcular o índice de diversidade para essas áreas. Se eu, por exemplo, se eu posso calcular o índice de diversidade para os meus dados, né, para os nossos registros, utilizando o índice de Shannon, que foi um dos pesquisadores que desenvolveu uma fórmula matemática para calcular diversidade. E aí eu boto o Ctrl R e ele vai me dar o índice de diversidade de cada uma das minhas amostras. Então, se fossem localidades diferentes, em vez de serem amostragens diferentes, mas se fossem localidades estudadas para ser comparadas, eu teria como encontrar um valor, né, para cada uma dessas localidades. Então, a localidade aqui 239, 240, 238, cada uma com seu respectivo índice de diversidade. Beleza?
Bom, é isso que eu quero de vocês agora, que entendam que não é tão complicado assim usar o R, né? Que aquele primeiro passo, aquela primeira teoria que nós vimos do que é uma curva do coletor, né? Nós podemos aplicar isso de forma muito fácil no R. Né? Por que usar o R? Se ele é meio feioso assim, tem que digitar esses comandos, existem programas que são muito mais fáceis. Bom, primeira coisa de tudo, que o R é gratuito. Né? Ele é disponível pelo site que nós vimos aí, de forma gratuita. Os pacotes de análise são todos gratuitos e existe uma comunidade de pessoas no mundo inteiro, em qualquer língua que vocês quiserem, que vão ajudar você a realizar suas ações. Uma outra coisa que particularmente eu acho interessante em usar o R é que as análises não ficam tão superficiais, para que a gente use essas funções todas aqui, claro, foi muito simples, mas algumas funções são mais complexas, algumas análises exigem um complexo conjunto de funções. Para usá-las, é preciso entender um pouquinho melhor como funciona o teste, o que é realmente o teste. Então, faz com que nós aprofundemos mais nossos estudos sobre o que estamos fazendo. Por isso é tão importante, por isso que eu acho tão legal trabalhar com R. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro passo, essa é a nossa primeira proposta. Não quero que vocês saiam aqui utilizando o R, calculando suas coisas de forma absoluta, não é isso. Eu quero que vocês tenham um primeiro contato para quando mais para frente na bioestatística ou nos trabalhos de iniciação científica de vocês não se assustem tanto com a possibilidade de usar uma ferramenta como essa, beleza? Valeu, nos encontramos na nossa próxima aula lá no nosso laboratório. Grande abraço, tchau, tchau.